14, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, depois de que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando de coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre os poucos dias. E os que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, e este é o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai resolveu por sua autoridade, mas recebereis poder quando ao Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobria de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui nos encontramos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante, Senhor, das Tuas Escrituras e diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, ó Senhor, continua a falar aos nossos corações, continua a falar conosco, Senhor, como já diversas vezes Tu falaste neste lugar. Como diversas vezes Tu falaste, Senhor, através da palavra lida, através das orações, através das anunciações, através, Senhor, da declaração do Teu santo nome. Te pedimos, ó Senhor, continua a falar conosco, e que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser reconhecido, que toda figura humana venha a ser anátema diante de Ti, que o Senhor venha a ser exaltado, que eu venha, Senhor, a diminuir, que o Senhor venha a crescer, que eu venha a sumir e que o Senhor venha a aparecer, que seja o Senhor a proclamar, que seja o Senhor a trabalhar, que seja o Senhor a corrigir, que seja o Senhor a ensinar, e que seja o Senhor a nos falar e nos proclamar o Teu Evangelho. Te pedimos, ó Senhor, fala, Senhor, conosco, porque ansiosos estamos para ouvir a Tua voz. Senhor, continua a nos falar, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, antes de iniciarmos a exposição a esse texto, precisamos entender o porquê esse texto foi escrito, por quem esse texto foi escrito, e o que esse texto vai nos dizer e vai nos falar daqui para frente.
Esse texto ele foi escrito pelo evangelista Lucas, ou historiador Lucas, a qual ele se faz parte da segunda carta de Lucas. Lucas escreve o Evangelho de Jesus Cristo e também escreve o Atos dos Apóstolos, que é chamado de Atos dos Apóstolos pela igreja, as pessoas que criaram o chamado de Atos dos Apóstolos, mas ele é um texto a qual seria o pergaminho ou complemento do livro de Lucas, a qual no início do Evangelho de Lucas, escrevendo, ele escreve sobre a história de Jesus Cristo, ele escreve e fala sobre o nascimento de Jesus e toda a sua história, o homem perfeito, Cristo Jesus, e ele também começa a falar também sobre Cristo Jesus, agora esse morto mais ressuscitado, que ascendeu aos céus e que também agora trabalharia na igreja através do Espírito Santo do Senhor. Lucas vai dizer, e as pessoas chamam este livro de Atos dos Apóstolos, mas ele não fala sobre todos os apóstolos. Ele vai dizer no início sobre Pedro, sobre João, vai falar um pouco sobre a história de Paulo, vai falar sobre Estevão, vai contar sobre a igreja primitiva, vai falar sobre diversas coisas. O livro de Atos sobre a igreja e sobre a ação do Espírito Santo. Este livro deveria se chamar o Atos de Jesus Cristo e do Espírito Santo do Senhor, pois o que vamos ver de acordo agora, todo o domingo, é sobre a ação do Espírito Santo através dos apóstolos e através da sua igreja. Vamos ver a ascensão de Jesus, a qual está subindo aos céus, e também veremos sobre o Espírito Santo a trabalhar na vida do crente, a trabalhar na vida da igreja, a trabalhar na vida dos apóstolos. Lucas escreve esse texto como um historiador. Lá em Lucas capítulo 1, ele vai dizer que ele escreve ao Teófilo, ele vai dizer, abre para mim Lucas capítulo 1. Fiz o primeiro relato, fiz que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra. Percebo a adequação também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que fostes instruídos. Paulo vai dizer, Lucas vai falar e vai nos dizer que ele não é uma testemunha ocular, mas ele é alguém que investigou, conversou com aqueles que foram testemunhas ocular, com aqueles que andaram com Cristo Jesus, com aqueles que viveram com Cristo Jesus. Tanto que o Evangelho de Lucas é o Evangelho que narra mais claramente sobre o nascimento de Cristo Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que Lucas próprio interroga e também conversa com Maria, mãe de Jesus, e conversa sobre a história do nascimento, sobre tudo. E por isso ele fala, e alguns estudiosos vão dizer que esse Teófilo não é uma pessoa, que esse Teófilo é um grupo de pessoas, por causa da divisão do nome Teófilo, que significa Teo, Deus, e Ófilos, que é amante de Deus. E algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que esses livros, essas cartas, foram escritas para um certo grupo de pessoas. Mas quando lemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer, excelentíssimo Teófilo. Quando a palavra é anunciada, excelentíssimo, quer dizer que está sendo anunciada a uma autoridade, a alguém de grande estima, a alguém de grande conhecimento. Alguém que, pelo conhecimento que diz ali, ele enviou Lucas para que conhecesse a história, a qual ele aceitou, a qual ele creu no Evangelho e queria conhecer a narrativa sobre esse Jesus e sobre essa história. Então, Lucas começa a nos dizer, ele também vai nos dizer em Atos, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus
começou a fazer e a ensinar. Ele vai fazer um relato sobre tudo aquilo que Jesus começou a fazer, sobre tudo aquilo que Jesus começou a ensinar. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. É um livro a qual nós aprendemos como a igreja primitiva, o que o Senhor tinha a fazer, o que o Senhor realizava, o que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja, o que o Espírito Santo trabalha na vida do crente e que o crente precisa fazer para possuir e para ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. E ele continua dizendo até o dia que ele foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Lucas está nos dizendo, está falando a respeito de que ele começa a escrever uma biografia sobre Jesus. E se nós formos olhar uma biografia sobre um ser humano ou sobre qualquer outra pessoa, ali vai estar o dia em que ele nasceu e vai estar o dia em que ele morreu. Mas em Cristo Jesus a biografia é diferente, pois se encontra o dia que ele nasceu, mas Jesus não está morto, ele vivo está, e ele está à direita do Pai e foi nos preparar morada. Por isso a biografia de Jesus Cristo não encontra o dia da sua morte, mas Cristo Jesus ressuscitou e vivo está, e ele vai nos mostrar no Atos do Apóstolo que esse cuidado que Jesus tinha com os seus discípulos, desde o início, ele também vai ter com a sua igreja através do Espírito Santo de Deus. Ele também vai deixar o Espírito Santo para que a igreja não seja órfã, mas que tenha o Espírito Santo de Deus em sua vida, para agir, para trabalhar no meio da igreja, do crente em Cristo Jesus. Por isso ele começa a dizer até o dia, eu escrevi até o dia que foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo diante a ele, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando de coisas referentes ao reino de Deus. Lucas vai dizer, e ele não vai aqui dizer que Cristo Jesus morreu, mas ele vai dizer, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo. Depois de ele ter sofrido, ele se apresentou vivo. Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus Pai. Por isso Lucas vai narrar e vai nos dizer que depois de ter sofrido, apresentou-lhe vivo, e também a ele e a eles com muitas provas incontestáveis. Lucas vai dizer que as provas que Cristo Jesus se encontrou vivo depois da cruz do Calvário eram incontestáveis. Não tinha como alguém dizer é mentira, não tinha como alguém dizer não aconteceu, era incontestáveis. Muitas pessoas ainda no dia de hoje criam e querem fazer investigações para dizer se verdadeiramente Cristo Jesus ressuscitou. E algumas pessoas escreveram alguns livros a respeito disso. Algumas pessoas começaram a escrever sobre este livro ateu, como não acreditando em Cristo Jesus, quando não acreditando em Deus. Mas ao terminar o livro, se renderam aos pés do Senhor, pois é incontestável o que Jesus fez na cruz do Calvário. É incontestável o que Jesus vivo está e reina para todos sempre. Por isso Lucas vai dizer que é incontestável, porque a história, ele se apresentou vivo e tem eles como muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Jesus Cristo voltou e ficou entre seus discípulos e entre as pessoas que ali estavam por cerca de 40 dias, depois de ele ter sido crucificado, depois de ele ter sido ressuscitado. Ele volta e está e vive entre os seus discípulos e aquelas pessoas por 40 dias. Cerca de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus. Viram e contestaram
a carnalidade de Cristo Jesus após a ressurreição. Por isso Lucas vai nos dizer a respeito disso, que por 40 dias falavam de coisas referentes ao reino de Deus. Algumas pessoas, alguns pseudo-teólogos vão dizer que o que Cristo Jesus falou foi algumas coisas ocultas sobre a igreja, sobre as coisas, sobre o Espírito Santo. Mas Lucas vai nos afirmar e vai nos dizer que o que Cristo Jesus nos falou aos seus discípulos e continuou a ensinar foi referente ao reino de Deus. É o que Cristo Jesus veio pregar, o reino de Deus. O que ele veio anunciar é o reino de Deus na terra, a salvação. Cristo Jesus veio a este mundo para pregar o reino de Deus, para anunciar o evangelho da salvação de Deus, que é Cristo Jesus. Por isso, Lucas vai nos dizer que ele estava anunciando e falando referente ao reino de Deus. E enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse-lhe ele, e ele de mim ouviste. Lucas é bem claro em nos dizer que enquanto participava de uma refeição, quebrando alguns aspectos de alguns entendimentos que as pessoas vão dizer que esse Cristo voltou, mas sim, não corporeamente, mas espiritualmente, como Espírito, mas Espírito não come. Por isso o texto vai nos dizer, e Lucas é bem claro em anunciar, e nos dizer que enquanto participavam de uma refeição com eles, ordenou-os. Jesus estava participando, e quem participa está em comunhão, comendo e também estando junto naquela refeição. Por isso Jesus disse, Lucas está dizendo, enquanto participavam de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus ordena aos seus discípulos, ordena àqueles que estavam ali com ele, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque no livro de Lucas, no livro de João, no livro de Marcos, de Mateus, ele vai falar a respeito do Espírito Santo. Jesus Cristo vai nos falar a respeito do Espírito Santo de Deus que viria e habitaria, que ele não nos deixaria órfãos, mas ele precisava ir para nos preparar morada. E por isso ele vai dizer, não se ausente de Jerusalém. Ele ordena aos seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está anunciando e dizendo, João batizava com água, porque João batizava o evangelho de arrependimento. Ele batizava com água, e esse batismo era o batismo de arrependimento. Mas em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E a questão de batismo, como João, o Batista, anunciava o batismo por imersão, ser imerso em águas. Assim Cristo está dizendo que em poucos dias serão imersos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo que seriam imersos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ia imergir a vida daqueles que o receberam. E os que se haviam reunidos perguntaram-lhe, Senhor, e os tempos em que restaurará o reino de Israel? Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, e eles estavam preocupados com a nação de Israel, com a restauração do reino, com Israel se tornando reino, porque eles entendiam, porque nas Escrituras anunciava que o Messias viria e restauraria o reino espiritual e também o reino de Israel como nação. Eles já entenderam que o reino espiritual estava a caminho,
mas eles queriam saber sobre o reino-nação de Israel. Lembra que estamos vendo diversas vezes no livro de João, a qual as pessoas proclamavam e anunciavam Jesus e queriam fazer rei para ser rei da sua nação, e que Israel se tornasse uma grande nação, Israel se tornasse uma nação independente. Por isso eles estão preocupados. Nós entendemos que Israel já está espiritualmente resolvido, mas e agora o reino? Israel, o reino, a nação Israel. E ele lhe respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Por muitas vezes em nossas vidas queremos entender algumas coisas em nossas vidas. Queremos entender, e muitas pessoas fazem cálculos, fazem diversas coisas. Queremos saber quando Jesus Cristo voltará, quando será a volta de Jesus Cristo. Muitas pessoas perdem o seu tempo calculando, fazendo estigmatismo, vivendo diversas coisas, querendo revelar aquilo que não nos foi revelado. Muitas pessoas querem estudar, entender, querem saber aquilo que não lhe foi revelado. Deus, Ele é soberano, e tem muitas coisas em nossas vidas que você não entende, eu não entendo, mas Deus o sabe o porquê está acontecendo na minha e na sua vida. Existem diversas coisas que acontecem em nosso meio, que acontecem na minha vida, que acontecem na sua vida, que talvez você não entenda nesse exato momento, que você quer saber o porquê, que você questiona o porquê. Mas Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Ele sabe como realizar a sua obra e como fazer a sua vontade na minha e na sua vida. Por isso, deixe Deus trabalhar, deixe Deus realizar a sua obra, deixe Deus fazer a sua vontade na minha e na sua vida. Por isso Jesus lhe diz para eles: não vos compete saber os tempos ou a época que o Pai reservou para a sua autoridade. Jesus está dizendo para ele: não compete a vocês a saber, não importa isso. O que importa é o que eu estou dizendo a vocês. O importante é que vocês receberão o poder do alto. Vocês receberão o Espírito de Deus para habitar em vocês. E ele continua dizendo, e ele lhe respondeu: sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos irmãos, hoje nós entendemos e conhecemos a história, e sabemos que Israel se torna nação após 2000 anos, após este acontecimento. E existem algumas coisas na minha e na sua vida, que se Deus falasse que você iria passar, você desistiria no meio do caminho. Se Jesus diz para eles: olha, a nação de Israel será nação daqui a 2000 anos, eles não completariam o que o Senhor queria que eles fizessem. Por isso o Senhor disse para eles: se preocupe com o que eu estou falando agora, vive este momento agora, deixe que o amanhã a Deus pertence. Por isso, e aí ele começa a dizer: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo desce sobre a minha e a sua vida, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, naquele momento que o aceitamos, que entregamos a nossa vida, o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Cristo, Deus te selou com a promessa de que Ele voltaria para te buscar com o Espírito Santo, para que você seja testemunha de Jesus Cristo, para que você seja testemunha deste Evangelho, para que você seja uma testemunha viva de que Cristo fez uma promessa
e Ele voltaria para me buscar e para te buscar. Se formos olhar para o lado jurídico, no caso de testemunha, a testemunha, ela narra fatos a respeito de algo ou de alguém. E aqui o Senhor nos diz que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ele te chamou para testemunhar do nome dele. Ele te chamou para você proclamar e anunciar o seu nome. Ele te chamou para você mostrar Ele em sua vida. Ele te chamou para mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. E é isso que você precisa demonstrar e precisa proclamar. Você não precisa proclamar um homem vencido ou soberano, mas você precisa demonstrar que você é escravo de Jesus Cristo e é Ele quem é o Senhor da sua vida, é Ele quem governa, é Ele quem realiza, é Ele quem faz a obra. Se você tem algo na sua vida, é porque Deus foi misericordioso e enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Foi para isso que o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, para que você seja testemunha de Cristo Jesus, para que você seja testemunha do Evangelho, da vida de Cristo Jesus, para que você viva de acordo com a palavra, de acordo com Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Jesus Cristo disse que aquele que quer vir após mim, negue as suas vontades, negue o seu eu, morra, porque pegue a sua cruz, morra e siga. Morra para o seu eu, morra para a sua vontade, morra para os seus desejos e viva para Cristo Jesus. Aleluia. Por isso ele está dizendo: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Mas você vai ser testemunha somente para você? Você deve guardar para você? Não. Jesus está dizendo, tanto em Judeia, como em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: o que eu fiz com você é para que você proclame a todo mundo, que você não guarde somente para você, que você não venha somente à igreja e guarde para você e seja cheio do Espírito Santo e fique somente para você. O Senhor quer que você venha aqui no culto, se encha da presença dEle e derrame a presença dEle na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida dos seus colegas, na vida daqueles que trabalham contigo, na vida daqueles que estudam contigo, na vida daqueles que encontram com você na rua. É necessário ser cheios do Espírito Santo para derramar na vida daqueles que carecem e precisam do Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus não morreu para que você guardasse somente para você, mas Ele morreu para que você fosse cheio e entregasse aquilo que você foi cheio na vida dos seus irmãos e irmãs. Glória a Deus. E até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, Ele foi elevado às alturas, e quando eles olhavam, e uma nuvem o escondeu dos seus olhos. Alguns estudiosos vão dizer que esta nuvem é a glória de Deus, e ela recebe Cristo Jesus nas alturas. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens, vestidos de branco, e lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Aqueles homens disseram, aqueles que estavam olhando para o céu: vocês têm algo a fazer, vocês têm algo a realizar, porque você está olhando para o céu. Esse Cristo Jesus que foi, do mesmo modo voltará. É muito interessante porque a própria Escritura quebra diversos pseudas teologias que se levantam
neste mundo. Porque algumas pessoas vão dizer, mas a Bíblia vai dizer que Cristo Jesus virá como ladrão. Sim, ele virá como ladrão, porque o ladrão ninguém espera, ninguém sabe a hora que ele vem, ninguém sabe o momento que ele vem. Por isso ele virá como ladrão, não como ele virá quando ele virá em secreto. Ele virá como ladrão, porque ninguém saberá a hora, ninguém estará esperando, e ele voltará. Mas esses homens vão dizer a eles que esse Jesus que eles viram subir e estão olhando para o céu, e Jesus que deram, foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como o vistes partir. Eles estão anunciando e dizendo, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, vocês virão ele descer. Todo olho verá, não haverá nada secreto. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Do mesmo modo que o viram subir, terão que ver ele descer. Não tem como ser em secreto, será em todo olho verá. Então eles voltaram para Jerusalém, e vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. O interessante é que aqui existe, como aqui na Bahia, existem algumas coisas que o pessoal fala de hoje a 8, de hoje a 8, de hoje a 7. Aqui, a distância de um sábado era a distância de 1 quilômetro. Era a distância que poderia ser percorrida sem se tornar pecado para o judeu. A distância de 1 quilômetro era uma distância a qual o judeu poderia percorrer no sábado, que ele poderia fazer no sábado sem se tornar um pecado, sem se tornar um trabalho. Por isso, ele vai dizer que a distância em que eles estavam era o caminho de um sábado. A distância de onde eles estavam, do Monte das Oliveiras, para Jerusalém, era a distância de um sábado, de 1 quilômetro. E quando chegaram à cidade, subiram aos aposentos superiores, e aonde estavam Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Efeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago, os 11 apóstolos de Cristo Jesus. Ali eles chegaram na cidade e subiram aos aposentos, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É necessário orar. É necessário ter uma vida de oração. É necessário ter uma vida de entrega ao Senhor. O interessante é que Lucas vai dizer que todos os apóstolos estavam juntamente com as mulheres, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, com os irmãos de Jesus, e eles estavam a orar. Não importa qual cargo eclesiástico, não importa quem você seja, é necessário orar. A oração é uma súplica a Deus, pedindo ação do Senhor. Algumas pessoas vão dizer que a oração é orar e agir. Não. A oração é você pedir a quem pode te socorrer, pedindo a ação de Deus na sua vida. A oração é quando você reconhece que você não pode sozinho, quando você reconhece que você não pode caminhar sozinho, que você precisa de Deus em sua vida, que você precisa que o Espírito Santo trabalhe através da sua vida, que você precisa estar em comunhão com Deus, que você precisa estar conversando com aquele que te criou. É a oração. É necessário viver uma vida de oração. Mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu já sou igreja. É necessário ter vida de oração. Muitas pessoas querem falar, querem anunciar, querem proclamar, mas poucos valorizam aqueles que oram. É necessário orar, ter vida de oração. É necessário ter comunhão com Deus, falar com Deus. É necessário viver uma vida orando em busca. Por isso a Bíblia sempre vai nos dizer, e os apóstolos vão nos anunciar e vai nos falar diversas vezes sobre a oração.
Paulo vai nos dizer que é necessário ficar o tempo todo com os pensamentos ligados com Deus, sempre pensando naquilo que nos traz a esperança, com os pensamentos conectados no alto. É necessário viver uma vida em busca, em viver a vontade do Senhor, conectado na esperança de que Cristo voltará para me buscar e te buscar. É necessário buscar em oração, é necessário ter uma vida de intimidade, ter uma vida de busca, ter uma vida de entrega ao Senhor, pois só assim poderemos passar por todas as aflições que este mundo pode fazer na minha e na sua vida. Por isso é necessário buscar ao Senhor, é necessário entregar ao Senhor, buscar em oração, é necessário testemunhar de Cristo Jesus, é necessário viver de modo que Cristo Jesus seja exaltado na minha e na sua vida, é necessário que você seja testemunha viva, como Paulo vai dizer, seja cartas lidas de Deus. É isso que precisamos ser como igreja e como crentes em Cristo Jesus. Precisamos ser cartas lidas para o mundo de Cristo Jesus. E que você possa verdadeiramente ser a testemunha desse Evangelho. Que você possa verdadeiramente anunciar Cristo Jesus no seu falar, no seu agir, no seu se comunicar. Que você venha a expressar Cristo Jesus em toda a sua vida. Amém. Poderoso